ali na 1 Coríntios todo. Quero falar sobre os dons de Deus nessa noite. A respeito dos dons espirituais, aleluia. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz a cada um, individualmente. Amém? Esses dois versículos aqui, o Espírito Santo está falando sobre os dons que Deus derrama sobre a igreja. Está falando também quem é o autor desses presentes, quem traz a operação, a manifestação, quem processa, a doação e a operação dos dons da igreja. E começa a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Significa que tem pessoas ignorantes com relação aos dons espirituais. Nós estávamos falando aqui, na pregação de sábado, a pastora falava que a igreja dela teve um tempo de esterilidade, de secura muito grande. E eles começaram a buscar o Senhor, pedindo a Deus um revivamento, uma restauração. E ia poucas pessoas na escola dominical, até o pastor costumava até faltar. Mas eles perseveraram na busca da face de Deus. Começaram a orar, começaram a jejuar com um pequeno grupo, pequenas pessoas. Tudo é pequeno, tudo começa com uma semente. E aquilo demorou anos, até que o Espírito Santo viu verdadeiramente havia um grupo interessado na manifestação do poder de Deus, na presença de Deus, na glória de Deus. Chegou um tempo que eles começaram a chegar para a escola bíblica dominical às 9 horas, 8 e pouca da manhã. Começavam a ler a palavra de Deus, a entoar louvores, a adorar, a refletir sobre a igreja, sobre o reino de Deus. E eles atravessaram o dia inteiro. Quando eles davam conta, muitas vezes sem alimentar, estavam até 10 horas da noite, 11 horas, muito tempo. O que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre aquela igreja, visitou aqueles irmãos, o pastor, levantou pessoas novas, pessoas prósperas, pessoas com comprometimento. E eles hoje estão missionários em várias partes do mundo, sustentam a obra de Deus, ajuda pastores. E Deus mudou o coração, mudou a direção. E eles deram lugar também ao Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a manifestação, o governo de Deus sobre aquele lugar. Ela me confidenciou que havia muita oposição, muitas pessoas, muitos religiosos. Os religiosos são opositores da vida. Os religiosos, eles não têm hora para chegar, mas gostam de acabar na hora que eles estabelecem, eles gostam de influenciar
influenciar negativamente as pessoas, eles gostam de discutir sobre a vida financeira da igreja, o que eles fazem com dinheiro, mas o Espírito de Deus entrega ao Espírito Santo. Havia um grupo de pessoas e Deus foi mudando o coração, foi mudando a mente, foi trazendo, e lá pela frente Deus acabou também envolvendo alguns opositores, não todos. E hoje são pessoas levantadas, feministas na igreja. E pensando sobre isso, nós também precisamos voltar na nossa vida, sair da mesmice. Nós fomos cultos assim, muitos sempre protocolo no sábado. Nós estamos juntos aqui também. E a palavra nem foi lida assim, como nós fazemos, né, ritualmente. A palavra fluiu por estar na vida daquelas pessoas. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, a palavra da fé que falamos. E havia unção também sobre aquelas vidas, né, para ministrar também a graça de Deus, o poder de Deus sobre nós. E nós não precisamos sair da ignorância dos dons espirituais. A palavra diz: sabeis que outrora, quando éreis guiados, quando eres gentios, deixáveis quantos ídolos, aos ídolos mudo, segundo eres guiados. Era assim mesmo que era a nossa vida, não é verdade? Olhando, às vezes eu era católico, participava de procissão, às vezes ia no centro espírita, às vezes ia debaixo de uma figueira, às vezes eu ia debaixo de uma paineira, às vezes ia na cachoeira, às vezes ia na mata, às vezes ia no cemitério, às vezes carregava aqueles santos, às vezes beijava aquelas estátuas, né? E absurdo, né? Hoje que a gente vê a loucura que a gente fazia, mas não fazíamos porque queríamos, porque havia uma conduta, havia um guia cego que guiava outro cego, né? E a palavra de Deus fala assim: por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus que Jesus é maldito. Jesus é anátema. Por outro lado, também ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito. Agora o Espírito Santo vem mostrar para nós que nós, Jesus, quando vier outro Consolador, Ele me glorificará, Ele testificará de mim, porque dirá aquilo que tiver ouvido. Então esse Espírito posto dentro de nós jamais permite que nós chamemos Jesus de maldito, de anátema. Não é verdade? E nós também só conhecemos o senhorio de Jesus. Só sabemos que Jesus é o Senhor, o Cristo em ressurreição e ascensão, aquele que está entronizado à destra da majestade nas alturas e que habita também em nós. Nós só podemos ter o conhecimento, a certeza, a convicção dessa verdade pelo bem inefável, pela presença do Espírito Santo em nós. Nós precisamos valorizar o Espírito Santo. Esse versículo 3 fala da reverência, do temor e do tremor, da gratidão que nós devemos ter para com o Espírito Santo, de nos guardar, não é verdade? Pecar contra Deus e de nos fazer também exaltar e glorificar aquele que está acima de todo mundo. Aí ele fala agora, 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aqui no 31 ele fala: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas aqui fala: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Como você deve procurar os melhores dons? Buscando comunhão com o Espírito Santo. Às vezes você quer fazer uma coisa que você acha boa, acha necessária, acha importante, mas é o Espírito Santo quem conhece todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus, e Ele nos revela. É o Espírito Santo quem revela para mim, quem revela para você os melhores dons. Às vezes nós podemos estar oferecendo uma coisa que é agradável aos homens, que usa os homens, que é interesse na religião, mas às vezes aqui não é melhor para Deus, não é melhor para o reino de Deus, não é melhor para o corpo de Cristo. Então, quando nós entramos num relacionamento com o Espírito Santo, quando nós buscamos o Espírito Santo, quando
colocamos diante dele e falamos com ele assim: eis-me aqui, Espírito Santo, usa-me a mim, envia-me a mim, traga para a minha vida aquilo que o Senhor deseja realizar em mim e através da minha vida, para a glória de Deus. Então o Espírito Santo vai trazer para nós o melhor, os melhores dons. Nós então andaremos no Espírito, e esses dons serão conduzidos através das nossas vidas. Diz que há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Existem diversidade de dons, existe diversidade no serviço. É verdade? Por exemplo, nós estávamos tocando violão aqui. Estava olhando assim, tocando violão. Aí chegou ali, abriu o som no laptop, separou a letra das músicas. Né? Aí a irmã chegou, preparou a câmera, o canal chegando, o pastor José chegou, nós chegamos aqui cedo, na mão da casa de Deus. Então, são coisas que nós não vamos fazendo automaticamente, porque todo dia tem que ser feito, porque todo dia se faz assim, não. É porque é um mover do Espírito Santo dentro de nós. Quando o Simeão apresentou Jesus, ele disse que ele foi movido pelo Espírito Santo ao templo. Ele era sacerdote naquele dia, e naquele dia Jesus completava 40 dias de existência. O templo de Deus foi o templo de Deus. Aí que o homem apresentasse Deus a Deus. Você já parou para pensar? Pegou aquele menino, era o próprio Deus, e apresentou a Deus, falou: Deus, agora despede o teu céu. Porque ele viu. Ele acho que estava até meio fora de si. Ele tinha Deus, o homem tinha Deus nas mãos, e apresentava Deus para Deus. O que mais que eu tenho que fazer aqui? Pode quando terminar a cerimônia, você pode me recolher, pode me levar para onde você quiser. Maravilha. João Batista, quando viu Jesus, ele tem isso. O Cordeiro de Deus que tira. E que coisa. Nós vamos estar prontos assim também para esse operar do Espírito Santo. Para o Espírito Santo fazer coisas novas. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu tenho feito tantas coisas repetitivas, eu quero que me use para fazer coisas novas. Eu saí, fiquei dentro do carro um tempo, orando. O João estava comigo, o João estava com a escola. Eu deixei lá atrás no cadeirinho, fiquei orando a Deus, se for possível. O mundo precisa de coisas inéditas, coisas novas. Os homens precisam de coisas que nunca foram ditas, que nunca foram expostas, realizações que nunca foram efetuadas, atos que nunca foram executados. A humanidade precisa de coisas estranhas, de coisas novas. E tem um Deus de novidade, tem um Deus. E só o Espírito Santo pode operar isso. Então a palavra fala que existe dom do Espírito e dons de serviço, os dons ministeriais. A uns pôs Deus na igreja como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, doutores. São os dons dos 5 dedos do serviço para estabelecer o governo e para a instalação da igreja até a plenitude gentil, até o arrebatamento. A palavra fala aqui no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 10, aleluia. Aquele que desceu, 4:10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Lá atrás fala no Coríntios 12, que nós lemos, aleluia. No Coríntios 12, 5 diz que há diversidade nos serviços. Os dons são diversos, então há diversidade de dons e há diversidade de serviços. Aqui no Efésios 4, a palavra do Senhor Deus vem dizendo: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
A Bíblia diz: não quero que sejais ignorantes acerca dos dons ministeriais, os dons de serviço. Porque quando o dom gratuito de Deus te atingiu, Deus colocou sobre você também, meu amigo, o fardo dos dons e ministérios. Ou seja, são os homens lá fora que vão trabalhar para a edificação do corpo de Jesus. Você acha que são os demônios? Você acha que são os anjos? Não. Deus trabalha por meio de homens. Então cada um de nós devemos buscar os melhores. Não são os melhores favores, não é a melhor graça. Porque Deus já te deu. Deus já me deu. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a gente acha que a vida eterna é só a vida longa. A vida eterna é Deus vindo para nós com todas as riquezas dos seus dons, com todo o suprimento, com toda a substância, com todo o amor, com toda a graça, com tudo que Deus pode fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Você na congregação ali agora, fiquei feliz, glorifiquei a Deus, sabe? Às vezes humanamente você quer ter alguns pensamentos, você tem que falar: Satanás, pensamento não são meus, são Deus, eu não os quero. Eu quero o pensamento de Deus, eu também não sou juiz de nada. Eu vi uma congregação cheia, com muita gente mesmo, glorifiquei a Deus, porque é um lugar que tem a palavra de Deus. Mas as pessoas estão procurando somente dons. Mas não são os dons do Espírito, não estão. Eles estão procurando presente, suprimento para a vida deles. Graças a Deus estão no lugar certo. Mas Deus está falando aqui de dons para que você possa retornar para Ele, para servi-lo em espírito. Deus aqui auxilia em meu espírito, segundo o Evangelho de seu Filho Jesus Cristo, como eu sou em nós. Então aqui, essa palavra é muito terrível. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Você foi chamado não só para herdar a vida eterna, mas a responsabilidade de edificar o corpo de Cristo sobre a face da terra, até a plenitude em ti está sobre nós. Então, cuidar da casa de Deus, limpar a casa de Deus, pintar a casa de Deus, o evangelizar, o exortar, o orar, o visitar, o impor as mãos, ungir com óleo, a obra da piedade, a obra do louvor, a obra da portaria da igreja é sua responsabilidade, a obra da pregação, a obra dos cantos, a obra das crianças, a obra dos adolescentes, a obra dos adultos, a obra da piedade, a obra da misericórdia é sua, a obra dos encarcerados, a obra dos enfermos. Não, mas eu só ia falar, não, isso não é você não tem nada, o que você tem a ver com o outro? Não, o outro não é problema seu. O outro não é problema seu. Ah, mas só eu faço a aula, não é problema seu. Continua você fazendo. E peça a Deus para enviar obreiros para a seara. Porque a seara é grande. Mas não julgue o outro, não. Peça a Deus se você está sentindo falta de outros, para o Senhor Deus necessita de ajuda e envia provisão para a minha vida. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você tem que trabalhar até que o seu irmão alcance a plenitude da estatura de Cristo. Não, mas eu não vou fazer mais isso, porque o plano me ajuda, eu não vou fazer mais isso. Isso é da religião, isso não é de quem tem o Espírito de Deus, não é de quem tem o dom de Deus, o dom inefável, o dom gratuito de Deus. Mas se eu entrar no banheiro, você não tem que falar isso. Continua lavando o banheiro. Não, só eu que faço. Não interessa, continua fazendo isso. Deus chamou você, te visitou. Amém? Tinha um homem na igreja, da mão ressequida, que não podia lavar banheiro, não podia pintar a parede, não podia escada, não podia bater palma. Ali era também o cego de nascença. Não podia olhar para aqui, para o contrário, né, para o projetor aqui. Não podia cantar o cante, tinha um mudo, tinha um surdo.
Então Deus nos dá os dons e a capacidade para o desenvolvimento dos dons. E juntamente com os dons, Deus dá um suprimento, Deus abençoa, Deus dá o salário, Deus dá a saúde, Deus dá alegria, Deus trabalha nas nossas causas. E aí, voltando para Coríntios, e há diversidade nas realizações, há diversidade de dons do Espírito Santo, há diversidade no serviço e há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ora, a Bíblia diz, mas o Senhor é o mesmo. O 4 diz que o Espírito é o mesmo. E no 6 diz que Deus é o mesmo, então o Espírito Santo é Deus. Aqui é uma revelação de que aquele que processa os dons é o próprio Deus. Deus, 4, Deus 5, Deus 6. Os 3 versículos revelam a divindade do Espírito Santo. Então o dom de Deus está na nossa vida. E diz assim a palavra, a diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Então, tem lugar que você vê milagres. Porque é um dom de milagre, é um dom de cura. Tem um dom que não é, tem pastor que tem um dom de curar as pessoas. Ele tem um dom do apostolado, ele tem um dom do ensino, eu tenho um manto de Deus para ensinar a igreja sobre a minha vida. Eu tenho um manto de Deus. Não é ninguém que disse que eu tenho, não. Deus disse que eu tenho esse dom para ensinar a igreja, para falar coisas que você não vê ninguém falar delas. E elas estão dentro da Escritura. E Deus me revela. Hoje eu estava lendo a palavra de Deus, uma chorando ali, que assim, quanto tempo falta 5 anos, falta não sei quanto, e eu estava lendo a palavra de Deus hoje, e vendo a soberania de Deus no controle da sua economia. Deus não fez nada, não tem nada escrito que Deus perdeu por nós. Nunca bateu na folha da Bíblia para procurar onde é que está escrito, que capítulo, foi esse Jeremias, fez daí. Não. A mente de Deus tem todas as coisas, de no ao amém. Deus tem todas as coisas assim, tudo. É como se fosse um relâmpago. E ele tem um controle total de tudo. Eu lembro sobre a vida de Nabucodonosor, sobre Artaxerxes, sobre Ciro, sobre Dario, sobre Nebuzaradã, sobre Nabucodonosor, e sobre Zedequias, sobre Jeaquim, sobre Joaquim, sobre aqueles homens todinhos, como é que e Deus assim no trono, ele só. Depois tem um rapaz, um menino, Daniel, que foi para a Babilônia para ser instruído na cultura dos caldeus. Nabucodonosor foi lá para ensinar Daniel, Azarias, para ensinar Misael e Ananias as coisas da feitiçaria. Não foi? Por isso que ele não quis contaminar. Para não vir aqui, não sair lá da terra do meu Deus para vir aprender com os feiticeiros, não. E ele procurou seu coração não se contaminar com a feitiçaria, com as coisas, mas ele manteve o seu espírito no céu. E quando eles foram levados diante do rei, achou-os 10 vezes mais doido do que todos os sábios da Babilônia. Porque enquanto os homens aprendiam feitiçaria e idolatria, eram guiados pelos outros deuses, eles recebiam direto do Espírito Santo. Agora Deus pega aquele rapaz ali, aquele homem que ficou 70 anos, ele não subiu para, ele não voltou para casa, ele voltou para casa do pai. Deus falou que depois de muitos dias ele despertava. Deu a revelação ainda da última ressurreição. Mas aquele Daniel, ele recebeu os dons de Deus. Ele recebeu, vou ler essa palavra. Daniel 1. Glória a Deus. Veja bem, o que Deus espera de você? Ele chegou na Babilônia e não ficou reclamando, Senhor, você me trouxe para cá, eu era da família nobre, agora estou aqui no meio desse cativeiro, estou aqui, tal. Não. Eu li esse livro, esse capítulo, primeiro ontem. Como é que o Espírito Santo me abençoou? Daniel, capítulo 1. Todos chegaram lá? Estou falando de dons do Espírito Santo. Estou falando de dons de serviço. Estou falando de operação dos dons, dessas crianças nossas, irmão. Nós precisamos meter nessas coisas, irmãos.
Nós podemos fazer 40, 50, 60 anos. Nós temos que chegar aos nossos filhos, não é só chegar em português, na matemática, na aritmética, na dança do Tchan, não. Nós temos que pedir a Deus para enfiar essas coisas para o interior dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Deus vai precisar de pessoas jovens como Daniel. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e assitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Veja bem o que Nabucodonosor queria fazer com esses jovens lá. É que o mundo tem feito. É que nós vimos naquele vídeo que eu passei, 900 e tantas mil crianças assistem vídeos de bruxaria na igreja, enquanto 400 e poucas mil assistem as coisas de Deus. Um dado só que eu estou trazendo para os irmãos, aquele vídeo que está no Facebook nosso aí, tá? Só os irmãos ir lá para buscar. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei, aspas. Aquele vídeo foi produzido na Nigéria. Você viu a Nigéria hoje aqui? Vocês viram? Vocês viram como é que Deus, nosso Deus é Deus estranho? Aquele vídeo foi produzido na Nigéria. A Nigéria é o 36º país em perseguição dos cristãos, onde queima as igrejas do norte, estromba as mulheres do norte, mata e faz. Mas Deus é Deus. Quando Deus manda, até Satanás tem que obedecer. Esse foi produzido na Nigéria, aquele vídeo. E vê só o estado da Nigéria, um lugar onde os países, os estados do norte da Nigéria, quase todos eles estão debaixo da lei Sharia. A lei é uma constituição onde tudo tem que ser islâmico, onde tudo tem o comércio, a indústria, os hospitais, tudo tem que seguir a lei muçulmana. Esse que é a lei Sharia. O que não for disso é degola. 5. Destinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias na mesa do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Veja bem que portanto, buscai com zelo os melhores dons, requer-se também de nós decisão, determinação da nossa vida. Não interessa se fulano não quer fazer, eu vou fazer. Não interessa o outro, não interessa a outra. O senhor não foi o outro que me chamou, não foi o pastor que me chamou, não foi o bispo que me chamou, foi o senhor. Então, ainda que eu vomite sangue, ainda que eu morra, eu farei. Foi um curso muito pesado aqui para esses 4 jovens, uma multidão. Mas não vamos ver. Olha, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: com medo do meu senhor, o rei determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, pois, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No final dos 10 dias, a sua aparência era melhor,
Estavam eles mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Por isso o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Eles davam legumes. Ora, eu não tenho tempo de falar com os irmãos que todas as iguarias aqui eram consagradas. Eram comidas consagradas aos demônios. Eu já fui feiticeiro, sei como é que a coisa é.